Vamos aqui para a palavra que o Senhor me deu, sabe? João capítulo 14. Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra os nossos ouvidos, que nós possamos estar com ouvidos atentos ao nosso pastor. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus e creste também em mim. Era Jesus que falava. Jesus que falou isso. Jesus falou, né, ele estava pregando a palavra e ele estava dizendo para a gente não ficar turbado o coração. Então, creia em Jesus e creia em Deus. Quando ele disse aqui, não se turbe o seu coração, não fique tribulado, não fique desesperado, como pessoas chegaram aqui desesperadas, porque estavam desempregadas, porque pessoas estão desesperadas porque estão enfermas, porque pessoas estão desesperadas porque os filhos estão no vício, porque pessoas estão desesperadas porque seus filhos estão desempregados. O Senhor está dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes, ele estava dizendo, credes em mim, credes em Jesus e credes em Deus, ele estava dizendo. Era Jesus que estava dando essa palavra aos seus discípulos, era Jesus que estava dando essa palavra àqueles que estavam próximo dele ouvindo. E hoje ele veio aqui falar para mim, falar para você, para nós crer nele. Crer em Deus e crer em Jesus. Será salvo tu e tua casa. Crê em Deus e crê em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E você irá viver maravilhas, irá viver milagres, irá viver a vontade de Deus. Se cumprirá na tua vida aquilo que você crê. Se você crê que Jesus é o Senhor que faz milagre, você recebe teu milagre hoje. Se você crê que Jesus pode abrir a porta, Ele é a porta está aberta. Muitas das vezes você está sem trabalho porque você não crê no poder de Deus, você não crê que o Senhor pode abrir uma porta de trabalho no deserto para você. Nós estamos vivendo num momento difícil, cada vez mais é desemprego, cada vez mais as empresas fechando porta, cada vez mais a dificuldade para encontrar um trabalho, mas creia no Senhor. Creia no Senhor, creia em Jesus, creia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Então ele veio aqui com essa palavra dizendo para nós crer. Crê nele, crê em Deus. Louvado. Às vezes você está crendo nos homens, às vezes você está crendo, às vezes você crê em alguém, mas não crê em Jesus, mas não crê em Deus. E ele está dizendo para você: crê em Jesus, crê em Deus. Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Louvado seja Deus, você que está com filho no vício, você que está com filho afastado do caminho, com a filha afastada do caminho. Crê em Jesus, crê nas promessas dele e ele vai, louvado seja o nome do Senhor, a salvar a tua casa. E ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor Jesus, ele foi preparar lugar para mim e para você. Eu ouvi uma reportagem aí, gente, que tinha pessoas vendendo pedacinho do céu. Pelo amor de Deus, gente, tu não vai comprar o céu, não. Ninguém compra céu, ninguém compra fé, ninguém compra milagre, ninguém compra amor, ninguém compra cura, ninguém compra salvação, ninguém faz negócio com Deus, ninguém pode comprar nada, ninguém compra talentos, ninguém compra dons. E tinha gente aí vendendo o pedacinho do céu. E tem gente que ainda compra, né? Ainda tem gente que cai nessa. Que o Senhor liberte você de toda cegueira espiritual. Que o Senhor liberte essas pessoas que estão aí cegas espiritualmente, que esse espírito das trevas que tem cegado pessoas com entendimento de crer nos homens, de crer nas mulheres, seja repreendido em nome de Jesus. Então Jesus disse que foi preparar lugar. Jesus não disse, eu vou te vender um pedaço do céu. Jesus não disse, olha, para vocês entrar no céu, vocês vão ter que comprar. Não, Jesus não disse isso. Aí tem pessoas acreditando nos outros que estão vendendo pedaço do céu, gente.
Pelo amor de Deus, que o Senhor Jesus abra o teu entendimento para a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas das vezes você está aí pagando por milagres. Ninguém paga por milagre, gente. É de graça. Jesus, ele deu de graça. Jesus, ele foi para a cruz de graça. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele nunca cobrou ninguém para curar cegos, para curar paralítico. Louvado seja o nome do Senhor, para orar por alguém, para levar a palavra de Deus para alguém. Jesus nunca cobrou. Não, é Deus que coloca pessoas para sustentar a obra. É Deus que coloca pessoas para sustentar o trabalhador que trabalha para ele. É Deus, louvado seja Deus engrandecido. Gente, louvado, é Deus que sustenta. Ele continua, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então não te preocupa, tu não pode até não ter tua casa própria aqui, mas no céu tu tem. No céu tu tem uma casa própria. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está voltando e vai nos levar, gente. Vai voltar e vai nos buscar. Pode ser agora, pode ser no arrebatamento. Uns irão antes do arrebatamento, outros irão no arrebatamento, outros irão depois do arrebatamento, né? Tem pessoas que irão depois do arrebatamento. E diz mais, mesmo vós sabeis para onde vós conheceis o caminho. Então, o próprio Jesus que estava falando isso aqui, ele estava falando, né, que ele virá e ele virá nos buscar e nos levará para ele. E ele está dizendo aqui, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, ele está dizendo. Aí Tomé, agora já é Tomé que começa a falar. Ele disse assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Tomé faz uma pergunta para Jesus. Interessante que Tomé fala por todos, né? Nós não sabemos para onde vai. Talvez só ele que não soubesse. Quem sabe que os outros sabiam do que Jesus estava falando. A gente não pode falar por todos. Eu posso falar por mim. Eu não posso falar por você, não é verdade? Então ele diz aqui, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai e responde, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Olha que maravilha, né? Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, gente. Às vezes você não sabe qual é o caminho. Às vezes você não sabe qual é a porta estreita. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pelo amor de Deus, não tem outro que vai te levar para o céu que não seja Jesus. Jesus é o nosso passaporte, vamos lá, né, para a linguagem popular. Então, Jesus é o caminho, Jesus é o nosso passaporte para o céu. Você não vai chegar ao Pai, você não chega a Deus, você não vai chegar ao céu se você não receber Jesus como teu Salvador, se você não confessar com a tua boca, dizer, Jesus, tu é o caminho, Jesus, tu é o caminho que me levará para a minha morada, que me levará para o teu reino, que me levará para o Pai. Jesus é o caminho. Ele está dizendo aqui, eu sou o caminho, aí é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vocês não vão para o Pai através da minha vida. Vocês vão para o Pai através de Jesus Cristo. Tem pessoas que são seguidores de pessoas, mas não querem seguir Jesus, né, gente? Tem pessoas que são seguidores disso, seguidores daquilo. Tem pessoas que buscam isso para alcançar Deus, tem pessoas que buscam objetos para alcançar Deus. Você não precisa de um objeto, você não precisa de mim para você chegar ao Pai, você precisa de Cristo para chegar ao Pai. Está entendendo? Nós precisamos de Jesus para chegar a Deus. O Senhor não tinha me resgatado?
Eu orava só para Deus. Eu só falava com Deus. Eu não falava com Jesus, gente. Com o Espírito Santo que eu não falava mesmo. Hoje eu, pelo amor de Deus, hoje eu falo todas as horas com o Espírito Santo, com Deus, com o Pai. Mas antes eu só falava com Deus. Olha só o que eu tinha colocado na minha cabeça. Que eu queria falar com o maior. Deus não é o maior? Então eu não queria falar com o filho, eu não queria falar com o anjo, eu queria falar com Deus. No meu entendimento era isso. Eu queria falar com Deus, eu não queria falar com o filho. Quem é o maior? É o pai ou o filho? É o pai. Então eu entendia que se eu orasse a Deus, se eu falasse com Deus, ele iria me ouvir, ele iria me responder. Quando Jesus me resgatou, aí eu descobri que para mim falar com Deus eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso do Espírito Santo. Muitas pessoas desprezam o Espírito Santo. Muitas pessoas não dão valor ao Espírito Santo. Muitas pessoas blasfemam do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito, só um, em comunhão, mesmo entendimento, mesmo pensamento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, eu achava que eu tinha que falar com o maior, porque Deus era o maior. Não queria falar com o Filho, não, queria falar com o Pai. Mas quando Jesus me resgatou, que Ele abriu meus olhos, que Ele abriu meu entendimento, que eu precisava dele, que Ele era o caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Então, Ele é o caminho que me leva ao Pai, que leva nossas orações. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus, Ele leva nossas orações ao Pai. Jesus é o nosso advogado. Tanto é que João fala, né? João da epístola de João, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o Nazareno. Então, gente, nós temos que aprender que precisamos de Jesus para a nossa salvação. Nós precisamos de Jesus para Ele levar as nossas orações ao Pai. Nós precisamos de Jesus para interceder por nós. Nós precisamos de Jesus. Não despreze o caminho. Jesus é o caminho, a verdade. Ontem o Senhor veio nos corrigir para nós não rejeitar a palavra, porque aquele que rejeita a palavra será rejeitado por Deus. Aquele que rejeita Jesus será rejeitado por Deus, gente. Ninguém vai entrar no céu se não for através de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho. É o caminho que me leva para o céu. É o caminho que eu devo seguir. E ele diz: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecedes e o tendes visto. Ele estava falando dele mesmo, né? Então ele estava dizendo: se vocês conhecerem a mim, vocês irão conhecer o meu Pai. Olha que maravilha. Pai e filho no mesmo pensamento, na mesma concordância, no mesmo propósito. Lembra que no início da live o Senhor falou que as famílias como viveram, né? A família de Adão foi o primeiro homicídio, né? Dentro da família, o primeiro homicídio. A família de Jacó era contenda, a família de Jacó era inveja, irmão invejando o outro. A família de Jacó não respeitaram o pai, adulteraram com a mulher do seu pai. Não foi assim? A família de Davi, o irmão desonrou a própria irmã. Pelo amor de Cristo, Jesus amado. Vão estudar sobre família. Vão estudar sobre a família da Bíblia. Vão estudar sobre as famílias da Bíblia, gente. Vão estudar. Vão estudar, às vezes tu tá falando aí da tua família, mas isso aqui já veio desde o início de tudo. O primeiro homicídio foi dentro da família. O primeiro homicídio foi dentro da família, ainda uma família de Deus. Que foi Deus que criou Adão, foi Deus que criou a Eva, foi Deus que deu os filhos para Adão e Eva. Mas Deus não sabia que o quê? Que o próprio irmão ia matar o seu outro irmão por inveja. Por inveja. O que significa isso, gente?
É muito claro. Lembra que Jesus disse, quando ele estava na terra? Jesus disse o quê? Jesus disse que a família dele é aquela que faz a vontade do Pai. E muitas das vezes a tua família não está fazendo a vontade do Pai. A tua família não está fazendo a vontade de Deus. Então, é por isso que há essas guerras. Quando a família está à vontade, fazendo a vontade de Deus, vive em comunhão, vive em união, vive na promessa de Deus, na palavra de Deus. Como a irmã Janete disse aí, por que que a família de Noé foi salva? Porque obedeceu a quem? A Noé. Não foi Noé que disse, não foi Noé que pregoava sobre o fim do mundo? Era Noé que pregoava sobre o fim do mundo. Então, os filhos de Noé obedeceram a ele. Os filhos de Noé não ficaram contra ele. Os filhos de Noé, louvado seja o nome do Senhor, não se rebelaram contra ele. Os filhos de Noé eram obedientes a Noé. Por isso entraram na arca. Por isso entraram na arca. Talvez os filhos de Noé não eram perfeitos, mas eram obedientes. É diferente de ser perfeito e ser obediente. O que agrada a Deus é a nossa obediência. É o que agrada a Deus é nós fazermos o que Deus nos manda fazer. O que te agrada é que teu filho te obedeça. Não é verdade? Qual é o pai, qual é a mãe que não fica feliz com o filho obediente? Todo pai e toda mãe quer ver. Ela pode ter tantos filhos, mas se aquele obedece, a alegria dela. Não é que ela ama mais ele, mas aquele filho é o que alegra mais aquela mãe. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Porque Deus, ele ama a todos, mas aqueles que são obedientes são os que alegram a Deus. Então você pode ter 10 filhos, mas tem um lá que é obediente. Tenho certeza que aquele que é a tua alegria. Aquele que é rebelde é o que mais te faz chorar. Aquele que é rebelde é o que mais você se preocupa com ele. Mas aquele que é obediente, você está tranquilo. Você sabe que o caminho que ele está andando, você sabe que ele serve a Deus, você sabe que ele é um bom filho, uma boa filha. Mas aqueles que não são bom filho para você, você está preocupado. Você está orando por ele, você está jejuando por ele, você está chorando por ele. Por quê? Porque você sabe que ele não é obediente e você quer que o Senhor o salve. Né? Mas Deus é Deus para quebrar o vaso de desonra e fazer um vaso de honra. Louvado seja Deus engrandecido. Entendemos? Estamos entendendo a palavra de Deus que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Às vezes você tem procurado tanto caminho. Às vezes você está procurando para você, louvado seja Deus engrandecido, caminhos a qual Jesus não está, caminhos que não irão te salvar, caminhos que não te levarão para o reino de Deus, que não te levarão para Deus. Às vezes você está procurando caminhos, às vezes você está procurando pedra, você está procurando pau, você está procurando remédios, você está procurando encantamentos, feitiçaria, magia, você está procurando amuletos, você está procurando tanta coisa que não é o caminho que leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus. O caminho que nós temos que buscar é Jesus para a nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quantas pessoas no desespero estão andando em tantos caminhos? Gente do céu, tem pessoas que só entram em lives de oração. Sabe por quê? Elas vêm, entram nas lives de oração, colocam os pedidos e caem fora. Por quê? Porque elas vão para outra live de oração e haja colocar os pedidos dela nas lives de oração e vão embora. Não fica para ouvir a palavra, não fica para aprender, não fica para entender a palavra, não fica para receber a palavra, que Jesus é o caminho. Aí essas pessoas, elas entram nas lives somente para colocar pedido de oração e vão embora. Aí ela sabe que tem outro pastor lá orando, ela vai lá, coloca o pedido de oração, aí vai para outra live. Tem lá um profeta orando, revelando, coloca o pedido de oração, vai para outra live. São pessoas que não sabem nem não sabem qual é o caminho. Não sabe que é Jesus o caminho. Então Jesus está aqui, Jesus está lá no pastor que está pregando, Jesus está lá com a outra irmã que está orando, Jesus está lá, mas vocês vivem correndo de um lugar para o outro, sem caminho, sem direção, só milagre, e não querem Jesus.
Querem só milagre, mas não querem andar no caminho. Querem só milagre, mas não querem seguir Jesus. Querem só milagre, por isso que eles vão de live em live, né? Por isso que eles vão de igreja em igreja, templo em templo. Por isso que muitas das vezes eles vão até em lugares aonde não é para eles irem. Falou que estão curando, falou que estão fazendo alguma coisa, estão lá. Não é assim? Ah, levantou um profeta ali, levantou um homem de Deus usado ali, levantou uma mulher de Deus usada ali, e vão lá atrás desses caminhos, mas não vão atrás de Jesus. Vão atrás lá dos milagres, vão atrás lá, não vou orar porque a irmã vai orar e o milagre vai acontecer. Não é assim? É assim. O milagre acontece sim. Ele disse, né, Filipe, Senhor, mostra-nos, Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes me conhecido. Filipe, ele pergunta para Filipe, eu estou há muito tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostras o Pai. Olha só, gente. Então ele estava falando para os discípulos dele, vocês estão todos os dias comigo. Ainda não conhece Jesus? Todos os dias nós estamos lendo a palavra, meditando a palavra. Todos os dias nós estamos indo para o templo, né? Uns não vão todo dia, claro, tem os dias certos para você ir para o templo. Mas todos os dias você está ouvindo uma palavra nas lives em vários lugares e ainda não conhece Jesus? Olha aí, gente. Isso é profundo. Como é que eu posso pregar a palavra e não conhecer Jesus? Como é que eu posso orar para Jesus, pedindo o milagre de Jesus e não conhecer Jesus? Jesus estava aqui na terra. As pessoas se chegavam com ele, pediam seus milagres, mostravam que queriam ser curados, diziam que queriam ser curados. Jesus curava paralítico, Jesus curava cego, Jesus curou, Jesus expulsou demônios. Louvado seja o nome, mas não conheciam Jesus. Tá entendendo, gente? Não é só pedir milagre, não é só pedir oração. É conhecer Jesus. É conhecer o poder de Jesus. É conhecer que Jesus ele é muito mais do que um milagre. Jesus é o Salvador, gente. Pessoas entram em lives, pessoas vão para o templo em busca de milagres, não em busca da salvação. São poucos. São poucos que se chegam a Jesus porque querem ser salvos. Vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus me resgatou, sabe por que eu quis Jesus? Porque eu não queria ver meus filhos nas drogas. Eu tinha ficado viúva. E mesmo que meu marido não tinha sido aquele homem presente na vida dos meus filhos, um bom testemunho, mas eu tinha ficado viúva. O que aconteceu? Eu digo, opa, o desespero deu, era como se dissesse, meu Deus, ele era ruim, ele era isso, era aquilo, mas era pai. Aí eu me senti sozinha e de repente Jesus veio e me resgatou. Então, por causa dos meus filhos, eu fui buscar Jesus. Eu fui buscar Jesus. Não por causa da minha salvação. Eu não sabia que eu precisava ser salva, gente. Eu não sabia que eu precisava de ser salva. Eu não sabia que eu precisava de Jesus. Eu estava buscando Jesus porque eu não queria ver meus filhos nas drogas, eu não queria ver meus filhos na prostituição, eu não queria ver meus filhos na grade, eu não queria ver meus filhos perecendo, sofrendo, porque eles estavam sem pai, mesmo que fosse um pai errado, mas estavam sem pai. Então eu fui ali, entreguei minha vida por causa de quê? Por causa dos meus filhos. Aí o que foi que aconteceu? Eu fui ouvindo a palavra, eu fui recebendo a palavra, eu fui participando do estudo bíblico, que muitos não dão valor, né? O melhor culto para mim era o dia da doutrina, era o dia do ensinamento da palavra. Louvado seja Deus. As pessoas iam por causa das revelações. Jesus me resgatou na igreja Deus e Amor. Foi lá que Jesus me resgatou. Então eu via pessoas indo por causa de revelações, por causa de profetas, por causa de campanhas, por causa de propósito. Mas aí quando eu entrei ali, gente, foi para quê?
para me aprender a palavra de Deus. E ali eu queria aprender a palavra de Deus. Eu queria ouvir a palavra de Deus. Aí eu fui aprendendo. Que louvado seja o nome do Senhor, que eu estava ali não só pela libertação da minha família, mas pela minha libertação, pela minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Então, muitas das vezes as pessoas estão dentro das lives, estão dentro do templo, mas não estão conhecendo Jesus, não estão buscando Jesus, estão buscando porta aberta, estão buscando casamento, estão buscando prosperidade, cura, mas não buscam sua salvação. Se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele é Deus. Se ele tirar o fôlego de vida, ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se ele deixar a porta fechada, ele é Deus. Se ele fechar uma porta, ele vai abrir outra porta maior para você, porque ele é Deus. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então você, quando entra, quando você vai para o templo, quando você estuda a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus, fala para Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Às vezes você tem pessoas aqui que querem me conhecer, tem pessoas aqui que eu quero me levar para sua casa, que eu vá lá tomar um café, que eu vá lá, né, participar da sua família. Quantas pessoas já me disseram que querem me conhecer, que eu sou bem-vindo na casa delas, mas vocês querem conhecer Jesus? Às vezes nós queremos conhecer os outros, mas não queremos conhecer Jesus. Às vezes nós queremos, tem pessoas que querem conhecer os famosos, ficam na porta da casa dos famosos, ficam no trabalho dos famosos, seguem os famosos aonde eles estiverem. Vocês já viram que tem aquele povo lá para ver? Se tiver um velório de famosos, tá um monte de gente ali para conhecer famosos. E aí, cadê aquele povo que quer conhecer Jesus? Cadê aquele povo que quer conhecer com Jesus? Não é assim? As pessoas vão lá, eu quero conhecer esse famoso, vai ter o velório, vamos lá. Nem vão porque, uns vão, não é nem porque amava aquela pessoa, mas porque que querem conhecer os outros famosos que vão estar lá reunidos. E cadê essa multidão para conhecer Jesus? Cadê esse povo para conhecer Jesus? Cada vez mais está diminuindo. Cada vez mais está diminuindo o povo. Querem conhecer pessoas, querem conhecer famosos, querem me conhecer. Cada vez mais está diminuindo as pessoas que querem conhecer Jesus. Louvado seja Deus engrandecido. Nesse tempo Jesus já falava isso. Imagine agora que o amor esfriou. Imagine agora que o amor esfriou. A palavra de Deus diz, louvado seja Deus, aumentar o pecado, o amor se esfriaria. Quando teu marido deixa de te amar, quando teu marido está frio com você, é porque o pecado aumentou no coração dele. Quando a tua esposa deixa de te amar, quando a tua esposa está fria com você, é porque o pecado aumentou no coração dela. É bíblico isso, o amor se esfria porque o pecado aumentou. Quando o teu marido está envolvido com uma mulher, tu não cheira para ele, tu é feia, tu é velha, tu é gordo, tu é magra. Ele vai achar um defeito em ti. Ele vai achar um defeito em ti. Por quê? Porque ele está no pecado. Mas eu quero ver, se o homem não tiver no pecado, a mulher dele pode ser velha, pode estar lá suja, fazendo as coisas da casa, tanto como o homem também, né? Tanto como o homem também. Louvado seja Deus engrandecido. Só que o pecado, gente, não é só adultério. Porque às vezes você vê um casal com problema, você acha que o problema é o adultério. E às vezes não é. Às vezes o problema é porque a pessoa está na fofoca, porque a pessoa está na mentira, porque a pessoa não cuida mais do marido, cuida só dos filhos. Tem vários tipos de coisa que pode esfriar o teu relacionamento. Não é só o adultério a traição que esfria um relacionamento. Então, um relacionamento esfria quando a mulher só reclama demais, quando a mulher nunca vê qualidades naquele homem, ou quando aquele homem nunca vê qualidade naquela mulher. Interessante, né, gente? Que quando foi para casar, viu, tu é linda, maravilhosa, é a mulher que eu quero, é o homem que eu quero. Depois que casa, pronto. Aí acabou as qualidades. Quer dizer que você
Antes de casar você ama e quando casa você não ama mais? Então, quando você casa, acabou o amor? Não era para aumentar o amor? Não era para aumentar o amor? A pessoa casa, parece que o amor acaba. Não é verdade? A mulher vive com aquele homem porque não quer abandonar os filhos, porque não quer voltar para casa dos pais, porque o pai não aceita. Não, tu casou, tu vai ter que aguentar esse homem. Quantas vezes? Eu lembro, o meu pai, eu sofri até agressões com meu marido. Ele me agredia, o meu marido. Mas o meu pai, ele disse para mim: se tu deixar o teu esposo, eu não te abençoo mais. Gente, aquilo doeu no meu coração. E nunca mais eu falei nada pro meu pai. O meu pai disse para mim: se tu deixar ele, eu não te abençoo mais. Eu amava o meu pai, amo o meu pai, Deus já acolheu, amo. Não guardei no coração com raiva, não guardei no coração com mágoa, mas eu tive um temor, porque eu queria ser abençoada pelo meu pai. Então, o que que eu fiz? Aguentei ali por um tempo. Como aumentou mais. Caí em tentação, vivia em depressão, vivia com medo de ser morta pelo meu marido. E o que que aconteceu? Eu peguei, falando com Deus, eu disse: eu não vou aguento mais isso. Eu vou me embora. O meu marido foi trabalhar. Quando ele chegou, e tem mais, a casa era minha, não era dele, a casa era minha. E ele dizia assim: se tu quiser, tu vai embora, porque eu não vou sair daqui. Ele foi trabalhar, quando ele foi trabalhar, eu aproveitei, fui-me embora. Fui morar com a minha mãe. Minha mãe me aceitou. Uma semana eu desempregada. A minha filha quis ficar com o pai, porque ele fazia os gostos dela. Eu não podia corrigir minha filha, eu não podia falar nada, que ele vinha com tudo contra mim. Ele me agredia por causa da minha filha. E o outro filho morava com a avó, porque por causa dessa situação, o outro filho morava com a avó e estava protegido com a avó dele. A avó dele criou ele como uma mãe, fez tudo por ele, pelo meu filho. E o que que aconteceu? Eu fui me embora só com um filho para minha mãe. Quando eu cheguei lá, gente, quando eu cheguei na minha mãe, pelo amor de Deus, você sair da sua casa, do seu canto, e voltar para a casa da mãe e viver lá sobre a obediência da mãe. Porque quem manda na tua casa não é teus filhos, é tua mãe, é teu pai que manda. Então eu voltei para aquela convivência com a minha mãe, desempregada. Né? Aí o que que aconteceu? Eu disse: Deus, me dá um trabalho. Deus, me dá um trabalho. Não demorou, eu trabalhei. Não demorou, gente. Deus abriu a porta de trabalho para mim. Aí o que que aconteceu? A minha vida foi mudando. A minha vida foi mudando, gente. Nunca pedi, nunca coloquei o meu marido na justiça. Trabalhava, eu acredito que um homem que é homem, ele vai honrar os filhos dele. Então eu trabalhei, eu ajudava minha sogra, eu ajudava meus filhos, mesmo separada. Até o meu ex-marido, eu ajudei quando ele precisou, gente. Louvado seja Deus e engrandecido. Mas foi preciso Deus escolher o meu pai. Senão, quem sabe, eu nem viva estaria. Nem vivo estaria. Ele batia só na minha cabeça, gente. Só que ele batia na minha cabeça para não deixar marca no meu corpo, que era para minha família não denunciar, não era para ter provas. Manipuladores são tão manipuladores que ele faz você ser a errada. Ele faz você ser a errada. Ele faz você ser louca. Meu marido dizia que eu era louca, que eu era doida, que era isso. Meu Deus do céu, psicológico, pelo amor de Deus. Tu não vai ser feliz, ninguém vai te amar, tu não vai ser feliz com nenhum homem. Ele dizia bem assim. Vão só te usar, não vão te querer. Ele falava tanta coisa para mim, gente. Mas Jesus me libertou. Com 5 anos de separada, uma irmã da igreja orou para nós voltarmos. 5 anos eu já estava de separada com ele. Nunca nos divorciamos, nunca. E o que que aconteceu? A irmã chegou comigo e disse assim: Ana, o fulano quer voltar contigo. Aí eu disse assim para ela: irmã, eu lhe respeito, mas eu não vou voltar com ele,
porque ele ainda é o mesmo homem. Vivia na prostituição, nas drogas, no álcool, era irresponsável. Minha filha passava fome lá, se não fosse eu ajudar. Meu Deus do céu, minha filha vivia pedindo dinheiro, minha filha teve filho, eu que fui comprar o enxoval da minha filha. Então era todo o tempo ali. E graças a Deus, com o meu trabalho, nunca precisei de R$ 1 do meu ex-marido. Nunca precisei. Pelo contrário, dava para a mãe dele, ajudava os meus filhos, dava cesta básica para a mãe dele. A mãe dele, quando Jesus escolheu, eu fiquei com ela até o final da vida. Ela foi velada na igreja em Manaus, que eu era dirigente. Ela foi velada lá. Louvado seja Deus engrandecido. Nunca ela se separou de mim, nem eu dela. Louvado seja Deus. E aí eu disse para aquela irmã, eu não vou voltar com ele porque é aquele mesmo homem. Então eu não vou voltar para o sofrimento. Aí eu falei assim, gente, se for vontade de Deus, eu volto com ele. Sabe o que aconteceu? Foi descoberto que ele estava com câncer. Deu 2 meses, Deus escolheu ele. Ele voltou para Jesus, a mãe dele era da igreja. A mãe dele orava por ele, a irmã dele orava por ele, e ele voltou para Jesus, mas eu não voltei para ele. Aí, né, nós nunca se divorciamos. Ele sabia que ele era o errado. Ele dizia que ele era o errado, as pessoas diziam para ele, dá o divórcio para ela. Ele dizia, não, não vou dar o divórcio não. Porque quando Deus me levar, ele ainda dizia assim, gente, tudo por causa da prostituição, tudo por causa das drogas, gente. Se eu oro por pessoas nas drogas, é porque eu vivi com isso, eu sei o que é viver com uma pessoa viciada, eu sei o que é viver com a família tendo viciados, e eu oro muito pelos viciados, porque eu vivi com isso. E tem mais, quando eu fui para morar com a minha mãe, o meu irmão era viciado, gente. O meu irmão é viciado ainda. O que aconteceu, gente? Lá vem o diabo usar o meu irmão contra mim. O meu irmão vinha me espancar, o meu irmão vinha fazer confusão comigo. Ontem eu estava lembrando, gente, que teve uma vez que meu irmão pegou uma perna manca para quebrar a minha cabeça, só porque ele não queria deixar o meu filho mais novo brincar na bicicleta. Ele não queria deixar. Aí o meu filho meu filho tinha ganhado uma bicicleta da minha patroa, que eu trabalhava. Aí meu filho chegou comigo, mãe, ele não quer deixar eu brincar, e lá eu fui falar. Quando eu fui falar, gente, ele pegou uma perna manca para tacar na minha cabeça. Aí alguém, né, um rapaz, disse bem assim, não faz isso com a tua irmã. Quando ele levantou a perna manca, gente, a mão dele arriou com a perna manca. O dedo dele quebrou sozinho, sem ninguém tocar nele. Sem tocar nele, gente. Mas sabe quem foi que tocou nele? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor tocou nele para me livrar. Ontem eu estava orando e eu estava dizendo, Senhor, obrigado pelos livramentos que tu me deste. Desde criança Deus me livrando, desde o meu relacionamento Deus me livrando, até agora Deus me livrando. E eu vi, gente, sendo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, mas graças a Deus ele foi salvo. Graças a Deus, Jesus me resgatou. Graças a Deus eu entendi que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, louvado. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. É de Jesus na nossa vida. Eu estou contando esse testemunho porque o Senhor está tocando no meu coração. Às vezes você vê os outros, chegam pessoas, falam mal da tua vida. Às vezes as pessoas falam mal de você e você nem sequer procura saber qual é a história verdadeira. Você não sabe o que eu já passei, você não sabe o que muitos pastores já passou, você não sabe o que muitas mulheres de oração, muitas missionárias já passaram na vida, mas chega alguém falando mal de você, às vezes até a nossa própria família fala mal da gente. Lembra lá? Lembra lá que se você estudar a Bíblia, na própria família, o primeiro homicídio foi numa família que era uma família constituída por Deus. Foi o primeiro homicídio. Às vezes até a própria família está falando mal de você. E você não conhece a história, você não conhece a minha história, você não conhece a história da Lenita, do irmão Eduardo, você não conhece a história do Daniel, mas chega alguém e fala mal dessa pessoa para você, você acredita, sem você saber qual é a história. Louvado seja o nome do Senhor de cada um que está aqui.
Louvado seja Deus engrandecido. Esse que é o problema das pessoas. As pessoas buscam Jesus, mas não conhecem. As pessoas viram Jesus fazer um milagre, mas não conhecem. É isso aqui que Jesus falou. Tu estás comigo há tanto tempo e não me conhece. Os teus filhos estão com você há tanto tempo e não te conhecem. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. A tua esposa está contigo há tanto tempo e não te conhece. O teu esposo está contigo há tanto tempo e não te conhece. Feliz aquele que a mulher conhece o seu marido, sabe o que agrada a ele, sabe o que desagrada a ele. A esposa sabe, o esposo sabe o que agrada a mulher, sabe o que desagrada a mulher, porque conhece, né? A mãe sabe quando o filho está mentindo, a mãe sabe quando o filho está falando a verdade, porque conhece, não é verdade? Louvado seja o nome. Mas é isso que o Senhor está dizendo. Às vezes as pessoas estão pertinho de você, mas não te conhecem. Jesus estava com os discípulos e ele mesmo disse para os discípulos: estou com vocês há tanto tempo e não me conheces, né? Eu estou aqui, vou fazer 3 anos aqui nessa live. Quem está comigo desde o início já me conhece um pouco. Quem não está comigo vai ouvir conversas minhas, né? Vão ouvir falar mal de mim. Por quê? E vão acreditar, porque não me conhece. Às vezes chegam pessoas falando mal dos outros para você, você não procura nem conhecer, você não procura nem saber, se aproximar daquela pessoa. Anda com ela, mas não está próxima dela. Anda com ela, mas não conhece ela. E só escuta os outros falar mal dela, acredita nos outros que estão falando mal daquela pessoa. Mas você não conhece a história dela, você não conhece a vida dela, você não conhece a intimidade dela, dele com Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então Jesus estava falando isso para os discípulos. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Entendemos? E aí diz mais: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, ele pergunta para Filipe, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai. Porque Jesus estava em Deus, Deus estava em Cristo, corpo, alma e espírito, uma só comunhão, uma só concordância, um só entendimento. Por que casais vivem em desentendimento? Porque não estão em um só entendimento, um só corpo. Bom, diz aqui: não crês tu que eu estou no Pai? Ele fala, não crê, ele pergunta para os discípulos: tu não crês que eu estou no Pai? E é assim, muitas das vezes você está na presença de Deus e as pessoas não crê que você está na presença de Deus. As pessoas não crê que você está em Cristo. Louvado seja Deus. E ele pergunta: crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha aqui, mas o Pai que está em mim é que fez as obras. Então Jesus, tudo que ele falava, gente, não era dele mesmo. Era de quem? Do Pai. Era a palavra de Deus que vinha pela boca do Filho. Era a palavra de Deus que era colocada no coração de Jesus. Assim somos nós que pregamos a palavra. É palavra de Deus que é colocada nos nossos corações para falar conosco, para falar com vocês mesmos. Eu sempre digo e repito, eu estou aqui aprendendo com vocês. Eu estou aqui ouvindo a palavra com vocês. Eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Deus está me ensinando, Deus está te ensinando. Como Paulo disse, a palavra salvará a mim e salvará a vocês. Salvará o que me ouve. Então a palavra está me salvando e está salvando vocês. Louvado. E era isso que o Senhor Jesus estava falando. Crede-me que estou no Pai. Ele diz aqui: crê que eu estou no Pai. E o Pai em mim. É isso que nós precisamos, gente. É que a gente esteja em Deus e Deus esteja em nós. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo.
Nós não podemos só ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar em nossos corações. Porque se ele habita em nossos corações, ele vai edificar a nossa vida, ele vai limpar a nossa vida. Ei, tu não pode fazer isso, porque eu habito aqui. O Espírito Santo é santo e ele faz ele que nos santifica. O que é santificação, gente? É separação. Ele te separa para ser boca de Deus, ele te separa para servir a Deus, ele te separa para ter comunhão com Deus, ele te separa para ser usado por Deus, ele te separou para uma grande obra. Ele te separou, ele te escolheu, ele te chamou para uma grande obra. Louvado seja Deus. Cada um tem um chamado diferente. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede em mim. Olha só, ele sempre fala crer. Crede em mim ao menos por causa das minhas obras. Ele falou assim, se você não crê por causa da minha pessoa, se você não crê pela minha pessoa, então creia pelas obras que eu faço. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Crer porque pessoas estão sendo curadas. Crer porque cegos estão enxergando. Crer porque os demônios estão sendo expulsos. Os demônios me obedecem. Gente, os demônios obedecem a Deus. Se Deus falar com eles, eles obedecem. Se o louvado seja o nome do Senhor, eles obedecem Jesus, eles obedecem Deus. Eu vou dizer uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Os demônios conhecem Cristo. Os demônios conhecem Deus. Os demônios conhecem quem é um homem de Deus, quem é uma mulher de Deus. Os demônios disseram para eles, eu conheço a Cristo. Eles disseram, eu conheço Paulo, a quem tu pregas. Mas tu eu não conheço. Tá entendendo? Por que ele disse que ele não conhecia? Porque ele sabia que aquele homem, que aquele jovem lá que estava querendo ser usado, estava com inveja de Paulo, ele sabia que aquele homem lá não tinha vida com Cristo, que Cristo não estava nele. Ele só estava usando o nome de Jesus Cristo. E não é só usar o nome de Jesus Cristo, é Jesus Cristo está em nós. E tu fala o nome de Deus, mas tu não está em Deus. Tu fala o nome de Deus, mas tu não pratica a palavra de Deus. Tu fala o nome de Deus, mas tu não obedece a Deus. Era isso que o demônio estava dizendo. Conheço Paulo. Paulo é obediente a Deus. Não é perfeito, mas Paulo tem renunciado. Paulo não é perfeito, mas Paulo tem servido ao Deus Altíssimo. Paulo não é perfeito, tem um espinho na carne, mas ele tem renunciado à própria vida por Cristo. Era isso que os demônios estavam falando. Então Jesus falou, se você não me conhece como pessoa, me conheço por causa dos milagres, me conheço por causa dos livramentos, me conheço por causa das curas, me conheço por causa das obras que Jesus tem feito na nossa vida. Quantas vezes você diz, Jesus me livrou, Jesus abriu a porta, Jesus me curou. Então conheça Jesus pelo menos pelas obras, já que você não quer conhecer ele pela palavra, por quem ele é, por ser filho de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz aqui, e tudo quando pedir, diz, olha que maravilha, gente. Se nós conhecermos Jesus, obrigado, Jesus. Se nós conhecermos Jesus, se nós estivermos em Jesus, isso aqui é muito profundo. E tudo quando pedirdes em mim, em meu nome, eu o farei. Quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se nós estivermos em Cristo, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, o Pai fará. Já prestou atenção que muitas das vezes você ora, nós oramos, né? E às vezes a gente fala assim, em nome de Jesus, receba isso, em nome de Jesus, faça isso, em nome de Jesus. A gente fala tanto em nome de Jesus, mas às vezes não acontece aquilo que pedimos, aquilo que oramos no nome de Jesus. Está aqui a explicação. Está aqui a explicação. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, mas para que tudo que pedirmos em nome de Jesus aconteça, nós precisamos estar em
Cristo e Cristo em nós. Nós precisamos estar no Pai e o Pai em nós. Nós precisamos crer em Jesus. Não é só dizer, ai, em nome de Jesus, recebe isso. Mas se tu não crer, se tu não falar crendo, e se tu não receber crendo, não vai acontecer o teu milagre. Não vai acontecer a tua vitória, não vai acontecer a tua resposta. E ele diz, mas se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, olha que maravilha. Amar a Jesus, gente. Porque as pessoas buscam a Jesus pelos seus interesses. Poucos amam a Jesus. Você fala para Jesus, Jesus, eu te amo, como a noiva apaixonada. Uma noiva apaixonada não vive falando para o seu noivo, eu te amo. Né? Mulher não é assim? Quando ela está apaixonada pelo noivo, quando ela ama o noivo, quando ela ama lá seu esposo, quando ela ama seu namorado, o que é que ela fala? Eu te amo. Está mandando mensagem, está dizendo eu te amo. Às vezes o namorado até se aborrece. Tu só vive falando que me ama, mas claro, porque te ama. E você fala para Jesus quantas vezes ao dia, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, você acorda dizendo, Jesus, eu te amo. Você vai trabalhando dizendo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu estou aqui nessa dificuldade, nessa luta, mas eu te amo. Então ele diz, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Olha qual é a prova de amor. Se nós amarmos a Jesus, não é só falar, Jesus, eu te amo. Nós vamos guardar os mandamentos dele. Ele pegou 10 mandamentos e ele pegou o quê? Resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então você vai guardar no seu coração. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus acima de você, amar a Deus acima do dinheiro, amar a Deus acima da tua família, amar a Deus acima dos teus bens, amar a Deus acima de tudo e de todos. O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo? É você querer o bem que você quer para você, para o próximo. Amar o próximo não é colocar ele na tua casa. Amar o próximo não é colocar ele para viver com você. Amar o próximo, louvado seja o nome, não é você muitas das vezes nem andar com ele, mas você tá lá querendo o bem para ele, querendo o bem para ela. Isso é amar o próximo. Você querer para os filhos dos outros aquilo que você quer para os teus filhos. Isso é amor ao próximo. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, se amamos a Cristo, vamos guardar esse mandamento.